Brasil. A gente já fez a região norte, o ano passado foi feita a região, acho que sul e sudeste. Esse ano nós fizemos a região norte já e faremos a centro-oeste e estamos fazendo a região nordeste. Então é o seguinte, todas as cantorias aqui no Nordeste, elas são iniciadas com as cestilhas. As cestilhas, é o que nós usamos para abrir todas as cantorias. E elas são chamadas de cestilhas porque são estrofes de 6 linhas, cada cestilha, com 7 sílabas em cada linha. Sendo que na cestilha, a primeira linha rima com a última, que o outro repetista deixa, que a gente chama de deixa. A segunda linha rima com a terceira e a terceira com a sexta. E a quarta linha, ela não rima, não tem a obrigatoriedade de rimar com nada. Ela tem a obrigatoriedade de estar dentro do assunto que é sugerido pelo que você vai cantar. Mas como rima, ela não serve para muita coisa. Então eu vou dar uma demonstração aqui de como é feito a cestilha e acompanhado pela viola nordestina, certo? Em Surubim o repente não é muito diferente. Quem quiser ouvir se cale, quem tiver em pé se sente, que vai ter uma lição do professor do repente. Toda cantoria a gente faz com principal certeza. O ritmo, a viola marca, a luz empresta a clareza, e o resto da noite fica por conta da natureza. Na riqueza e na pobreza, a arte da cobertura. O ritmo, a viola marca, o verso a mente procura. Cada estrofe é uma aula de poesia e cultura. Então assim é que se faz, assim são as cestilhas cantadas. E ela tem todo um esqueleto gramatical, como eu já expliquei aqui. Mas assim, pelos cantadores, é consenso entre os cantadores que a cestilha é o gênero mais fácil de se improvisar. São só 6 linhas, 7 sílabas em cada linha, não tem muita dificuldade de se fazer, mas o verdadeiro inferno na vida dos cantadores é o galope à beira-mar. O galope à beira-mar é complicado porque são muitas linhas, eles são 10 linhas com 11 sílabas em cada linha. Aí já é uma complicação maior de você conseguir montar uma ideia em cima de tantas linhas e ainda por cima ter a obrigatoriedade de metrificar essas linhas, que é através da contagem dessas sílabas, que, diga-se de passagem, o repentista não faz. Ele não conta as sílabas, a gente metrifica pelo ritmo da viola e pela toada que é cantado cada gênero. Então o galope é um pouco mais complicado por causa disso, porque são 10 sílabas, 10 linhas e 11 sílabas em cada linha. Eu sou, assim, de uma opinião que o galope à beira-mar deveria ser sempre cantado num assunto falando no mar. Pelo seguinte, é galope à beira-mar, não é galope à beira-rio, à beira-Saara, à beira-deserto, alguma coisa. É à beira-mar. E muitos anos na cantoria foi cultivado isso. Depois os cantadores foram tirando o galope desse assunto do mar. Mas eles cantavam muito, o galope era muito cantado, que eles chamam de banho de praia, que é uma espécie de gracejo, falando como é um banho na praia e dando uns toques de humor. Então o galope cantado fica mais ou menos assim. O mar quando
quando treme do jeito de um pano, as ondas parecem gigantescas cobras. Estou convencido que a maior das obras por Deus inventada é o oceano. Na parte mais funda nenhum ser humano, mesmo aparelhado, conseguiu chegar. De dia espelho pro sol se olhar, e à noite é o palco do show da sereia, vestido com água e calçado de areia, nos 10 de galope na beira do mar. O mar é o corpo e o rio é a veia, e os dois num só canto é Deus quem encaixa. Bem cedo ele sobe, de tarde ele baixa, e de carona o vento nas ondas passeia. Cria tubarão, arraia e baleia, todo e qualquer peixe que nele habitar. Sustenta quem pesca sem nada cobrar, gera tempestade, esquenta e esfria. Vive acionado de noite e de dia, nos 10 de galope na beira do mar. Então assim é a forma que é feito o galope à beira-mar. Agora sempre lembrando que cantoria em todas as ocasiões, em todas as oportunidades, todas as apresentações de cantadores é uma dupla de repetistas. Um faz uma estrofe, o outro faz outra estrofe. Aqui eu estou só porque eu não vim fazer uma cantoria, eu vim dar uma explicação sobre a viola nordestina na cantoria. Então por isso que isso aqui é só uma demonstração de como é montada as estrofes. Então é o seguinte, o galope tem um grau de complicação alto, mas os cantadores dizem que o vestibular dos cantadores é o decassílabo. O decassílabo é complicado, tem menos sílabas do que o galope, porque são só 10 sílabas, são 10 linhas, uma estrofe de decassílabo são 10 linhas, com 10 sílabas cada linha. A gente chama de martelo. Essa palavra, esse nome colocado na cantoria, martelo, é porque o decassílabo foi um gênero inventado por um francês chamado Pedro Jaime de Martel. Então daí, em homenagem ao nome do autor desse gênero, se tornou, nós chamamos de martelo, o decassílabo. Ele é mais complicado ainda porque ele é uma família, ele não é só como o galope. O galope é só o toque, a beira-mar. O martelo é uma família. Essa família, existe o martelo agalopado, que é um gênero na cantoria sempre cantado em desafio, ou então quando é dado em mote e martelo. E nas outras apresentações não foi nem assim sugerido pelo SESC que falasse de mote. Eu não falei, estou falando aqui agora. E aí tem o martelo alagoano, e existe uma variação do martelo alagoano, que é o martelo miudinho. Muda um pouco a rima, mas não muda a estrutura do martelo. São 10 linhas, 10 sílabas em cada linha. Então o martelo agalopado é sempre cantado em desafio, a menos que exista um mote. A menos que seja dado um mote e martelo. Aí, se o mote do assunto não for em desafio, então aí não existe a necessidade da pessoa cantar em desafio, se o mote for de outro assunto. Mas não sendo, eu quero um martelo. A pessoa que pede para ouvir um martelo, a gente já sabe que o martelo agalopado é sempre em desafio. Então imagine que tem uma pessoa para quem agredir, para quem fala mal. Meu colega hoje em dia é campeão, mas já foi um mentor de terrorismo, professor de frescura e boiolismo, e fez da parte traseira o ganha-pão. Por querer andar nu, esse bichão já foi expulso do show do Axé Blonde. Inventou de cantar, mas sem ter onde. De 10 anos pra cá virou boneca. Você pode esconder sua careca, mas conduta ruim ninguém esconde. Então, essa é a parte do desafio. Aí o outro cantor vai dizer o que ele acha de você. Normalmente não são coisas muito boas. O martelo alagoano é um estilo mais light, digamos. Ele é feito com o mesmo esqueleto, 10 linhas e 10 sílabas em cada linha, só que o ritmo é diferente. É mais assim. Quem consegue manter-se firme em pé não tem medo da crise quando sofre. Todo mundo no peito tem um cofre como um banco central para guardar fé. A hipótese de ser faz quem não é, trabalhar noite e dia, mês e ano.
Quem não move uma palha entra no cano, quem se omite não vence nem perdura, só encontra a botija quem procura nos 10 pés de martelo alagoano. Então, é o mesmo esqueleto. Se eu fosse cantar na mesma toada que é cantada o martelo agalopado, daria certinho também. Mas como tem um modo, aí é um estilo diferente. O martelo miudinho é só uma variação do martelo alagoano, mesmo tanto de linha, de sílabas, mas muda o mesmo ritmo, só muda o refrão, que fica nos 10 pés de martelo miudinho, mais ou menos assim. Fraco e forte precisa de incentivo, essa tese faz séculos que não muda. Todo mundo precisa de uma ajuda e todos lutam por um objetivo. O soldado não deixa o distintivo para ser pego no meio do caminho. Todo mundo precisa de carinho e ninguém nasce sabendo o que defende. Mas depois de errar muito a gente aprende nos 10 pés de martelo miudinho. Então a mesma toada, o mesmo tanto de sílabas, de linha, mas somente o refrão que se diferencia dos outros martelos. E o interessante, o principal ponto de nós estarmos aqui hoje é a gente falar, mostrar sobre essa diversidade de violas que nós temos aqui no Nordeste. E para falar assim, para fazer uma demonstração mais aprofundada disso, da viola, eu quero convidar o nosso grande amigo, grande pessoa, um professor do Conservatório de Música daqui do Pernambuco, lá do Recife, um dos maiores violeiros, mais respeitados violeiros do Brasil, que é o nosso querido Adelmarco Verde. Boa noite. Então, eu vou tocar um pouco da viola instrumental. O Raulino fez a viola de cantoria. E eu vou fazer a viola instrumental, que é um aprimoramento assim, da viola do cantador. Na verdade, eu fui buscar a raiz do meu trabalho nos cantadores. E fui aperfeiçoando para criar uma viola solada. Quando a gente fala viola instrumental, é a chamada viola solada, que é mais fácil de entender assim, né, essa palavra. Eu sou violeiro instrumentista, quer dizer, sou violeiro solista. Tá? Então, para mostrar para vocês um pouco dessa viola instrumental, eu vou tocar uma peça do Antônio Madureira, que se chama Improviso. Essa peça foi gravada nos anos 70, na época do movimento Amoriano.
Obrigado. Viu? Então, quando a gente toca essa viola lá no sul, os caras fazem assim, nunca vi eles pensam que a viola nordestina é só a batida do Zé Pedrinho. Entendeu? Aí ele fica assim, rapaz, Então, veja só, eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para dar um pouco de conhecimento para vocês do que é a viola, né? O pessoal fala muito que só fala a viola. De onde surgiu a história da viola no Brasil, né? Eu como sou professor de viola no conservatório, eu gostaria de dar uma coisa altamente resumida sobre a história da viola para vocês tomarem conhecimento do que é esse instrumento, né? Então, esse instrumento, ele surgiu no Brasil no descobrimento, na época da colonização, através da ordem dos jesuítas. Na época não se chamava viola, se chamava vihuela. E os jesuítas, eles utilizaram a vihuela, que é o antepassado dessa viola, para fazer a catequização dos índios, né? Então eles tocavam aquelas melodias e fizeram uma ligação entre o deus Tupã, que era o deus adorado pelos amantes dos índios, com o Cristo da igreja, certo? Com o passar do tempo, a viola teve duas correntes diferentes. Uma corrente ficou no litoral, certo? Que sofreu a influência da música portuguesa e europeia, é a chamada viola caipira. Mas teve outra corrente que se embrenhou no interior do estado, certo? Que foi a corrente formada por pessoas judeus, árabes da linha moura, por isso que a nossa viola é ibérica, a nossa viola do Nordeste é ibérica, recebeu influência dos árabes, dos mouros, dos jesuítas, tá? Dos ciganos. Então, essa viola, esse povo se embrenhou dentro do mato, fugindo da Inquisição Espanhola. Resumindo, a história da viola é essa. Tá? Tanto é que quando a gente toca no sul do país, eles acham estranho o som, a melodia que a gente faz na nossa viola, por causa da influência da música ibérica, dos mouros. Tá? Então, da vihuela veio a viola. E surgiu depois o violão. O nome violão já está dizendo, é uma viola grande. O Brasil é o único país do mundo onde se chama violão. O resto do mundo é guitarra. Certo? Mas a gente vê que só a palavra violão já está dizendo o quê? Que foi um instrumento, né, que surgiu da viola também. O nosso violão surgiu da viola. Tá? Então, terminando esse breve histórico para vocês, para o que eu ia chegar, vocês perguntaram, de onde veio a viola? Porque no Brasil se toca viola. Então, a razão, resumidamente, é essa, né? Então, eu vou tentar tocar uma música que eu fiz com base em um romance da história do surgimento da família Albuquerque Arco Verde. Tá? Certo? Isso foi eu criei essa música com base numa historinha. Eu sei que a gente está aqui para tocar, vocês querem ouvir música, né? Mas é interessante contar essa história para vocês, é bem resumida. O Albuquerque, o bandeira do Albuquerque, foi fazer guerra contra os índios caetés em Olinda, foi aprisionado. Os índios caetés eram carnívoros, aprisionaram o Albuquerque, o cacique Arco Verde colocou a princesa Arco Verde para cuidar do Albuquerque, para cevar ele, para a tribo comer. Só que nessa história de cevar o Albuquerque, ela tinha que colocar comida na boca dele, da boca dela, feito passarinho, tá certo? Então ela ia lá e botava na boca dele. Como o Albuquerque era português, experiente nas alcovas, como diz o ditado, ela se apaixonou pelo Albuquerque, tá?
dessa historinha de Serval Albuquerque, dessa historinha surgiu 6 filhos, né? Dessa historinha, certo? Desse romance. Então eu fiz um romance chamado O Romance da Índia com o Bandeirantes. Esse Gerando de Albuquerque, que virar esse Filipinos, aí vai ser batizado de Adão Pernambucano.
Chega aí. Boa noite, pessoal. Eu sou Cássio Nobre, sou músico, sou produtor, pesquisador da música, nascido em São Luís do Maranhão e criado na Bahia. E lá eu desenvolvo alguns trabalhos como músico e produtor, e um deles é voltado para essa violinha aqui, que é uma viola machete. É uma viola bem antiga também, dessa tradição ibérica, mas que na Bahia ela se encontrou, teve uma grande influência africana, né, pela influência de matriz africana presente na Bahia e durante toda a história do estado. E nessa região do Recôncavo Baiano, é uma região muito rica culturalmente, especialmente essa viola ganhou uma grande importância dentro da tradição do samba de roda. É uma tradição também muito forte lá. E essa viola aqui, então, é responsável pelos toques do samba de viola, que é um samba tocado, uma das vertentes do samba de roda. Então, esse é um pouco do trabalho que eu vou trazer hoje para vocês, aqui para o Sonora Brasil. Um pouco do aprendizado e da convivência que eu tive com grandes mestres violeiros, sambadores do Recôncavo Baiano. Pude aprender com eles um pouco mais sobre a cultura do samba de viola e sobre a viola machete, né? E muitos desses mestres com os quais eu aprendi também eles já se foram. Então, para mim é uma grande responsabilidade e um grande prazer também trazer um pouco, compartilhar um pouco do que eu aprendi com vocês. Então, eu vou fazer, em homenagem a esses mestres, vou fazer um tema da tradição do samba de roda chamado Viola Meu Bem, um arranjo meu. E em seguida, vou fazer uma sequência de toques do samba de viola, né? Vou mostrar um pouco como é que se toca a viola machete no samba de roda, do samba de viola. Então, Viola Meu Bem.
Obrigado. Então agora, uma sequência de toques de samba de viola, da viola machista, da forma como eu tenho. Eu vou chamar de volta o meu colega Raulino Silva para continuar a carreira com vocês. Depois eu volto com outra viola para continuar também o samba com vocês. Obrigado.